Bom, dando início então à nossa reunião hoje, e eu gostaria de levantar, nós estamos examinando nos últimos dias, pelo menos a provocação aqui para o grupo de estudos foi tentar distinguir ideia e conhecimento. Essa tem sido a provocação que tem nos conduzido nas últimas 3 reuniões. E então eu gostaria de colocar rapidamente assim algumas conclusões sobre algumas ideias que eu venho examinando durante essa semana, porque levando adiante este exame eu me dei por conta que é possível distinguir também entendimento e conhecimento, se pôr em ordem as ideias de ideia e conhecimento, é possível distinguir entendimento e conhecimento, que na verdade são 2 categorias da linguagem que nós utilizamos muito quando fazemos qualquer exame filosófico, e que para mim, por um longo período, eu encontrava uma dificuldade muito grande de colocar dentro desse sistema todo que vem sendo desenvolvido aqui no grupo de estudos. Mais ainda, provocado por essa reflexão da distinção entre ideia e conhecimento, eu retomei um exame que nós estávamos fazendo aqui quando começamos a ler a Crítica da Razão Pura de Kant, sobre a natureza dos juízos matemáticos. E me dei por conta que, se nós conseguirmos distinguir melhor a natureza dos juízos matemáticos, é possível então trabalhar melhor com esse conjunto de ideias e eles se tornam assim um pouco mais claros nas relações que possuem entre todo esse sistema. Deixa eu tentar então rapidamente demonstrar isso. Primeiro, né? Se nós formos falar do conhecimento, nós precisamos falar das ideias. Se nós formos falar das ideias, nós precisamos falar dos juízos. Porque os juízos e as ideias e aquilo que nós denominamos conhecimento, eles compõem um conjunto que servem para tentar entender esse sistema todo, né? O que nós poderíamos falar então da relação entre juízo e conhecimento? Obviamente que para falar sobre juízo, ideia e conhecimento, essas 3 instâncias então desse conjunto de saberes aí que precisam ser explicitados, é preciso partir então de um exame que já foi feito há bem mais tempo aqui, que nós chegamos pelo menos àquelas ideias do sistema heptanimal de inteligência. Mas vamos partir da seguinte questão: se nós fôssemos construir um percurso entre aquilo que nós denominamos então de mundo num âmbito desse exame e aquilo que nós denominamos de conhecimentos em outro âmbito desse exame, nós vamos perceber então que nós temos um conjunto de fenômenos naturais que estão presentes num processo que nós denominamos universo. O universo é um processo que se desenvolve no espaço. Nós dificilmente conseguiremos explicar esse processo que se desenvolve no espaço, porque somos apenas uma parte desse processo, e a parte do processo não pode falar de todo o processo, seria uma contradição, inclusive. Então, se o universo é um processo que se desenvolve no espaço, e ele se apresenta como um conjunto de fenômenos, esses fenômenos eles produzem impressões numa dessas partes desse fenômeno, que é o homem. Então, temos o fenômeno, a impressão. Esta impressão é percebida por esse fenômeno que nós denominamos de homem, então, através de um conjunto de competências que ele tem, que são os sentidos. Esses sentidos, então, eles recebem sensações dos fenômenos. Então, temos impressões, fenômeno, impressão, sensação, e da sensação, então, agora nós temos a ideia da sensação, que é o juízo. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que os juízos do conhecimento são os juízos das sensações. Toda vez que eu falo em conhecimento, na verdade é a ordenação de um conjunto de juízos que compõem um conjunto de ideias que nós denominamos conhecimento, que buscam então onde esses conhecimentos? Nas sensações. Se nós fôssemos pegar então a Crítica da Razão Pura de Kant, Kant não examinou essa questão porque o propósito dele era outro, embora ele tenha conseguido colocar essa questão absolutamente em ordem para que pudesse depois ser examinada, levar adiante então esse estudo dele. Quando Kant diz que todo conhecimento tem origem na experiência, nós podemos tomar isso então como uma primeira conclusão. Se nós temos então
o conhecimento. E se o conhecimento tem origem na experiência, nós podemos retirar a palavra experiência e dizer o seguinte: todo conhecimento tem origem nas sensações. Que a filosofia da época de Kant precisava se livrar do problema das sensações, porque foi só com isso que conseguiu se construir a analítica transcendental, porque retirando as sensações do meio. Mas então vamos trazê-la de volta. Todo conhecimento tem origem nas sensações. Bom, de que forma, então, se todo conhecimento tem origem nas sensações, nós vamos perceber então que os juízos do conhecimento são os juízos da sensação. E de que forma esses juízos se ordenam? Através de um sistema de relacionamento. As ideias das sensações, os juízos das sensações, eles depois, através de um sistema de relacionamento que é natural, que faz parte dessa estrutura orgânica que se chama homem, ele relaciona naturalmente e produz então aquilo que nós chamamos de conhecimento. Bom, se nós temos então um caminho, fenômeno, impressão, sensação, juízo, o conjunto de juízos compõe então as ideias, porque as ideias nunca são compostas de um único juízo. Um conjunto de juízos que vai, a reunião de um conjunto de juízos que vai compor então aquilo que nós denominamos de ideia, porque nenhum fenômeno ele se encontra isolado nesse universo da qual o homem faz parte. Esses fenômenos se apresentam sempre relacionados. Bom, pausa aqui. O que nós temos então agora que investigar aqui? De que forma esse processo ocorre? De que forma esse processo, então, que nós vamos agora, vai permitir, então, que o juízo se transforme em ideias? O que se opera aqui? Bom, todo ser humano, e aqui retomando, então, os estudos já feitos na história da filosofia, porque quando Platão escreveu o mito da caverna, embora eu não tenha lido o mito da caverna, quero dizer isso para vocês aqui, mas conheço perfeitamente as ideias do mito da caverna. Quando Platão escreveu o mito da caverna, ele tentou construir uma forma de comunicação com os homens da sua época e da nossa, para tentar demonstrar que entre aquilo que nós denominamos de realidade, mundo, universo, e aquilo que nós denominamos ideias, tem uma pobreza muito grande. As sombras na caverna, elas são extremamente pobres quando tentam representar aquilo que significa no plano do mundo da realidade. E o homem, quando pensa, padece do mesmo problema. O mundo natural e as ideias que esse mundo natural, então, são... E as ideias que o homem produz desse mundo natural, as ideias são extremamente pobres, se for tentar traduzir a representação das ideias para aquilo que nós denominamos de mundo, de universo. Mas ele faz isso porque ele tem uma competência. Qual é a competência que o homem tem? Todo ser humano é dotado de um sistema, de uma estrutura formal de inteligência. Essa estrutura formal de inteligência é constituída antes mesmo do desenvolvimento da capacidade de pensar. Ou seja, nós, seres humanos, quando sentimos, quando recebemos impressões do mundo da natureza, estas impressões são ordenadas organicamente pela estrutura então, biológica que forma o homem, para poder cumprir com as duas ordens que ele recebe da vida. Que ordens são essas? Primeiro, sobreviver a qualquer custo. Segundo, reproduzir-se permanentemente. Para poder cumprir com essas duas ordens, que são endógenas da vida humana, que são constitutivas da vida, esse sistema orgânico de inteligência natural, ele ordena esse mundo de forma natural. E essa ordenação natural, então, nós denominamos de uma inteligência de sentidos. Por isso que é necessário, quando nós examinamos na filosofia, fazer uma separação entre três homens que nós precisamos examinar aqui. Nós temos um homem que sente, nós temos um homem que pensa e nós temos um homem que age. O homem que sente, então, ele sente essa estrutura de inteligência natural. Se um dia nós conseguiremos explicar como isso funciona, não sei. Mas é possível que a gente entenda pelo menos parte de como ela funciona. Essa estrutura formal de inteligência, então, é aquilo que Descartes vai dizer no discurso sobre o método. Todo ser humano sente-se o indivíduo sente-se suficientemente provido da capacidade de entender, ao ponto de não imaginar precisar buscar emprestada essa capacidade de alguém. Ele diz com outras palavras, mas é isso que ele diz. Todo ser humano é suficientemente provido da capacidade de entender, ao ponto de não imaginar pedir emprestado para ninguém. Então, nós temos uma estrutura formal de inteligência. Ela é natural. E essa estrutura formal de inteligência, que é natural, ela é posta em ordem. De que forma? Relacionando todos os fenômenos da natureza entre si.
De que forma se faz isso? Tendo-se como meio mediador entre o sistema de ideias e o mundo da natureza as sensações. Então essas sensações, elas ordenam-se de forma natural na medida que o mundo da natureza é ordenado de uma forma também natural num sistema de ideias. Por isso que todo conhecimento tem origem nas experiências. Então nós temos uma estrutura formal de inteligência. E nessa estrutura formal de inteligência, então, é aquilo que nós colocamos o mundo. Enquanto inteligência do mundo, enquanto forma de pensar o mundo. Então, quando nós entendemos, quando um ser humano entende algo, o que ele faz? O ser humano entende algo quando ele consegue identificar, agora não apenas dentro dessa estrutura formal de inteligência, a base material desse conhecimento que compõe o sistema de ideias. Então, quando o homem relaciona esse conhecimento com as sensações, ele tem então a matéria desse conhecimento. Porque a matéria do conhecimento, como nós temos o fenômeno, a sensação e a ideia, a matéria do conhecimento é a relação entre o fenômeno e a sensação. E a forma desse conhecimento agora é a relação dessa sensação com todas as outras sensações, ou com todos os outros conhecimentos. Então, quando o homem entende algo, quando nós tratamos com essa categoria de entender algo, o entendimento do ser humano é quando ele consegue buscar dentro da estrutura formal de inteligência que possui as relações materiais daquele conhecimento com a sua estrutura formal. Então, todos nós somos providos de uma ciência. Aquilo que nós denominamos de ciência da natureza, que o físico, que o químico, que o homem avança em várias áreas do conhecimento, aquilo que nós chamamos de ciência não é nada mais, nada menos do que a ordenação da estrutura formal desse conhecimento, que é a relação desse conhecimento com todos os outros conhecimentos, e a relação desse conhecimento com as sensações humanas. Por isso que um físico consegue entender bem mais rapidamente uma questão da natureza do que nós, porque imediatamente, como ele já tem uma estrutura formal organizada em uma material, imediatamente ele sai em busca dos materiais, põe esse sistema, esse objeto material do conhecimento em ordem, e a partir dali ele entende. E na medida em que ele entende o conhecimento, agora então ele está habilitado a pensar sobre esse conhecimento. Então pensar, enquanto que o juízo é a relação que nós estabelecemos entre fenômeno, sensação e ideia, o conhecimento agora é a relação que se estabelece entre esta ideia, esta sensação e o conjunto de conhecimentos que compõem a estrutura formal, que é a ciência de cada indivíduo. Então todos nós somos providos de uma ciência, de uma capacidade de produzir ciência. Eu estava pensando uma coisa aqui agora, eu acho que precisamos, está perfeito, eu concordo, acho que tem uma parte que nós precisamos só dar uma analisada, que eu acho que precisamos, sendo a minha sensação pelo menos, esclarecer bem. A gente precisa diferenciar bem a noção que você classifica de ideia e a noção de entendimento. Me parece que não são a mesma coisa. A ideia, pelo menos a impressão que eu tenho, a ideia seria uma representação a partir dos sentidos. A ideia é, na verdade, uma produção sintética das sensações. Uma síntese síntese das sensações. Mas isso não quer dizer ainda que eu passei para a esfera do entendimento. Não. A esfera do entendimento é um momento posterior, que é a inter-relação entre... Desta sensação, dessa síntese agora, com todas as demais sínteses ordenadas pela inteligência racional. Porque quando a impressão produz sensação, a sensação produz síntese. Esta síntese agora, ela passa a fazer parte de um acervo que nós chamamos de memória das sensações. Essa memória das sensações, agora, elas são relacionadas entre si. E destas relações que nós fazemos entre essas memórias, nós desenvolvemos aquilo que nós podemos chamar aqui, então, de estrutura formal de inteligência. Todo ser humano desenvolve uma estrutura formal. Ela é natural. A capacidade de refletir sobre ela agora, de organizar as ideias sobre ela, que é agora cultural. A grande pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: é possível haver um sistema de ideias, invertendo o raciocínio, tá? Só para poder facilitar o debate. É possível fortalecer um sistema de ideias a partir da não referência nas sensações?
Sim. É a questão, por exemplo, do juízo matemático. As ideias matemáticas. Eu tenho insistido nessa questão, que o juízo matemático... Não é conhecimento. Pois é aí que está o juízo matemático não é um conhecimento. Essa é a grande conclusão assim, que eu cheguei. Na verdade, é um sistema de inteligência. A matemática é um sistema de inteligência. Por quê? Porque ela não se submete a nenhuma sensação humana, ela não está referenciada a nenhuma sensação. Segundo, ela não se submete à ideia de tempo. A matemática é atemporal. Como eu tenho um conhecimento atemporal que não se relaciona com as sensações... O que tu andou lendo aí, Paulo? Nada. O meu espírito. Porque tu tá migrando a metafísica aí com... Não, pra mim é uma surpresa, que é surpresa. Não, agora... Não, outro dia no debate eu provoquei esse negócio sentido. Eu falei... Eu fecho contigo isso aí, isso é uma coisa que... Mas agora... Não é. Não, eu até na última reunião eu estava debatendo isso com o Paulo antes e depois também. Eu não expliquei. Eu até falei para ele, Paulo, a única coisa que a gente tem que ver é se você não está excluindo uma categoria para facilitar o raciocínio. Né? Não, isso não é crítica, isso é uma observação assim, metodológica. Bom, eu chego num problema e numa hora, esse problema aqui está me incomodando, então eu solto ele pro lado ali, porque... E a forma de tu buscar o conhecimento também é isolar os problemas que te servem. Não, mas ele não tem problema. Não, mas está ordenado assim. Não, mas pegando o raciocínio dele, num determinado momento, tu tem que Você vai ter que fazer uma distinção metodológica e dizer, não, porque... Mas eu estou dizendo para ele o seguinte, esse raciocínio dele todo construído e essa ideia de que a matemática não é um conhecimento, isso está fundamentado, não é uma coisa assim... Nem aleatório. Aleatório, sabe? A única coisa que eu tenho forçado um pouco nisso é que me parece esse um calcanhar de Aquiles fundamental do debate, né? Não, mas é que ele foi resolvido. Na verdade, assim, não é que ele fique fora, é que os juízos do conhecimento são os juízos das sensações. Os juízos da matemática são os juízos das relações. Matemática só relaciona. A função da matemática é relacionar. E isso exclui não só a matemática, mas exclui qualquer possibilidade metafísica. Pelo contrário, isso fundamenta a metafísica. Porque, na verdade, se eu tenho um sistema de ideias agora que não está relacionada nem aos sentidos e não está relacionada nem à natureza como tal, eu tenho um ambiente metafísico de ordenamento. Olha, tanto que agora, com a ajuda da representação por símbolos destas ideias, ou por signos, seja lá o que for, vamos dar o nome que quisermos para essa possibilidade, eu construo todo um sistema absolutamente coerente, lógico, e que eu encontro em todos os indivíduos, que nós podemos dizer então que nós temos um ambiente de certezas. A semântica está aí para provar isso. Sim. Para referendar o que tu está dizendo. Sim. Através dela. Mas aí nós explora um pouco essa ideia. Não, o que o Paulo está colocando é que através dos signos tu pode representar o mundo. Não. Aí tu vai ter que falar de sensações. Sim, mas tu não pode usar símbolo para representar sensações. Não, mas eu entendo o que ele quer dizer. Ele está dizendo assim, as sensações vão gerar ideias, e essa ideia você vai criar um sistema de referências. Aí que entra os símbolos. Sim, os signos. as crenças. Não, a crença é uma elaboração do signo. Eu estou falando do momento anterior. Ela, assim, a referenciação. Você cria referências para poder usar essas referências, me parece. Não sei se é isso. Sim. Só que Mas é que na matemática eu não preciso acreditar que 1 mais 1 é 2. Eu não preciso acreditar. Eu não preciso partir de nenhum pressuposto. Tu não precisa ter nenhum sistema de... Não, eu não preciso. Ela se apresenta de uma forma... Por quê? Porque, na verdade, nós construímos a nossa inteligência a partir... Isso não estava ainda sendo colocado. Nós construímos nosso sistema de inteligência a partir de duas ideias que são fundantes da inteligência humana. Que é a ideia de repetição e de sucessão. Mas o Kant também, astutamente, na obra dele, nunca colocou que para chegar aos juízos matemáticos, tu precede eles da interpretação. Tu não chega a eles, pô. Tu vai ter que buscar interpretação? Tu vai ter que buscar a representação nos símbolos para chegar à matemática. Tu não constrói ela puramente. Tu vai ter que saber que existe eu mais ele aqui, ó. Tu vai ter que saber que existe uma árvore mais outra árvore. Tu vai buscar a representação. Sim, os analíticos, não, mas os sintéticos. aí eu uso da matemática. Eu faço da matemática o que eu quiser. Eu faço de todo o conhecimento que eu quiser. O problema é que antes de eu fazer o que eu quiser, ele é o que é. E o que nós precisamos examinar o que ele é. Essa o juízo matemático, existe algo que precede ele para chegar nele. Sim, o homem. O homem. Sem o homem não tem matemática, né? E o homem é um fenômeno que... A questão toda... A grande discussão que precisa ser colocada aqui é assim, ó. Primeiro, se é possível falar de uma distinção entre ideia e conhecimento, o que distingue a ideia de conhecimento? A sensação.
Não, e tem uma categoria no meio que eu queria incluir e ver se ela está dentro dessas duas categorias, a categoria do entendimento. Pois é, mas o entendimento é a ordem que eu dou às sensações. Lembra que eu disse, nós temos uma estrutura formal de inteligência e nós temos agora uma estrutura, uma base material. Quando você tem algo para ser entendido, qual é a necessidade? É submeter essa base material, que é a base formal. Ou seja, eu só entendo algo quando eu coloco no mundo e entendo qual é a função daquele conhecimento no mundo. Mas é que assim, O problema é que a matemática não tem base material. Tu não encontra matéria na matemática. Tu só encontra forma. Por que tu quer fazer essa relação entre ideia e conhecimento? Porque eu preciso separar aquilo que é resultado do mundo, da natureza, daquilo que é resultado da minha capacidade de Mas pensar. é que a ideia em si é pobre. A Não, ideia mas eu não se sustenta. Mas a Tu não ideia... precisa nem conhecer, Não, nem não é a estabelecer ideia que é pobre, é a sensação que é pobre. Mas quando tu usa ideia e conhecimento... Não, mas para mim ideia, sensação, conhecimento só tem a ver com sensações. Eu só posso falar em conhecimento quando eu falo de sensações. É essa a definição, não faço concessão nenhuma para essa ideia. O Kant, se não me engano, Não, o Kant, o conhecimento para o Kant é sensação e entendimento. Pois é. E o entendimento inclui a razão, que é essa categoria, essa figura que faz os relacionamentos. Exato. Que tu Pois é, fala. mas aí que tá, o entendimento e a sensação. Qual é a diferença entre entendimento, então, e conhecimento? É que tu pode entender sem conhecer. Isso é Ah. simples, não precisa não precisamos nem ir longe, nem fazer loucura aqui. Eu posso entender uma coisa sem conhecer ela. Depende. Bom, Depende, vou porque ter- eu posso conhecer, eu posso entender de neve sem conhecer a neve. Eu vou te dar- Estabeleceria então- o conhecimento então de vamos- neve. vamos Eu nunca radicalizar- vi, entendo, conheço o processo, como é que funciona e não tenho Então conhecimento disso. vamos radicalizar para esse assunto ser Não, encerrado. mas Não, ó, essa bota questão um. dele é uma questão interessante. Assim, ó, será possível, aí é uma pergunta que pode fazer, será possível a gente Conhecer sem. Ah, que daí... Sem, a partir, sensação. não Nós é podemos- sensação, viu, mas nós- a partir viu, das sensações que não as nossas. Nós podemos pegar dois termos, Entendeu? tá? Esse exemplo, por exemplo, na alguém- teoria da linguagem, que fico mais perto de entender, que eu, para mim, ideia e conhecimento tem uma distância muito grande. Pois é. Né? Muito grande, sim. A ideia é muito pobre, É o conhecimento é muito rico. Né? Então, para entender, informação e conhecimento. O que é informação e o que é conhecimento? Mas, Leonardo, assim, Né? Então, são duas coisas quase mais próximas. Vamos colocar ali, um tu indivíduo vai num dizer que cubo tu tem branco. informação e pode não ter conhecimento. vamos colocar um indivíduo que tu colocou ele ao nascer dentro de uma caixa completamente branca, sem cor nenhuma. E que você encontrasse uma forma de manter ele vivo durante um determinado período até ele desenvolver essa capacidade. Não sei eu lá se desenvolveria a capacidade de pensar. E aí depois vai lá para dentro dessa caixa e tenta explicar para esse indivíduo o que é um cavalo. O que é uma árvore. Não tem. Então, Lógico. assim, então não tem fundamento. Não é possível entender sem sensação. Não é sensação que eu estou dizendo. É que tem que ter uma Conhecimento. estrutura formal de Tem que ter inteligência. alguma sensação, sem dúvida. Por Tem que exemplo, ter estrutura formal de inteligência, que é aquilo que nós chamamos de ciência de cada indivíduo. Cada indivíduo, isso já foi colocado no início. Cada indivíduo desenvolve um sistema formal de inteligência. Não, sim, o que nós estamos discutindo é o seguinte: se esse sistema formal ele tem capacidade de se apropriar de entendimentos ou ideias, vamos dizer assim, o termo que está usando, que não necessariamente, exclusivamente, Foram das suas passem sensações. pela sensação pessoal. Nem tudo pode passar por aí. Por exemplo, você jamais vai conseguir explicar para um surdo que nunca ouviu na vida o que é um som. Ele até pode aprender a comunicação pela escrita e uma série de outros recursos, como nós temos hoje. Agora, ele jamais vai conseguir construir uma ideia de som, porque ele não tem no âmbito das sensações que ele desenvolveu enquanto indivíduo essa competência. No caso Você da- jamais vai no caso conseguir da- descrever caso da uma neve. cor. Eu posso não conhecer, não ter sentido a neve, mas ter uma noção do que é. Que é o gelo, né? Por isso Nós temos geladeira. Não, Por eu isso acho que que tem essa nós temos discussão. diferentes sensações. Por Existem isso que sensações tem a- sinestésicas, que é essa que tu estás falando, e existem sensações visuais, sensações Sim. relacionais. Nem todas as sensações têm que ter uma origem sinestésica, né? Não. Então, por exemplo, a partir do momento que você recebe informação auditiva, visual, tu tem uma referência, quanto, por exemplo, alguma referência sinestésica que possa te aproximar, e você tem uma sensação visual daquilo, você tem uma representação daquilo, mas não quer dizer que aquela representação ela é absoluta, sente Mas sem que tenha certa, havido- mas você tem uma condição de
relacionar isso com os outros. É essa eterna luta entre sujeito e objeto que a filosofia estabelece. Isso, é. O que Eu é uma discordo informação, que se um tu, pelo conhecimento. fato de tu saber o que é a neve e nunca ter visto, tu tenha conhecimento da neve. Eu acho que para tu ter conhecimento do que é neve, tu tem que ter visto, ter Exato, sentido ela. É o que nós... Eu não concordo que tu, por saber o que é neve, mesmo sem nunca ter estado num ambiente com neve, tu tenha conhecimento. Tu tem uma ideia de como ela seja, é frio. Sim, mas por associações, tu pode entender. Mas Mas o teu conhecimento de neve mas só vai não concordo, ter a mas hora assim, que ó, tu mas o usar juiz, ela. mas aí você está Não, falando dois mas juízes. isso aí a filosofia já explicou, precisa, tu pode entender sem conhecer. Isso aí não... Aí ficar tentando dizer que isso aí é... E é que na verdade, ó, Não, tu entende o que é neve, sabe como é que eu- que ela cai, que não sei o que ela é gelada, posso- que ela, né? Eu acho que tem uma problema- questão de definição de O categorial aí. problema que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu tenho certeza que vocês, que todos nós aqui temos razões sobre o ponto de vista em que examinamos. Só que assim, ó, o meu sistema de ideias eu não expus todo ele. Ele foi só uma parcela pequena das discussões que estão sendo promovidas nessas últimas 3 semanas, né? Seria necessário, para enfrentar essa discussão que o Leonardo propõe aqui, seria necessário nós retomarmos, por exemplo, essa discussão sobre a questão, porque se nós temos um homem que sente, nós temos um homem que pensa e nós temos um homem que age, nós estamos agora só tentando fazer essa transição entre a sensação e a ideia. A discussão se resume única e exclusivamente para examinar esse âmbito. Então, porque se nós tivermos que retomar toda a discussão desde o início, né, de como é possível imaginar um sistema de relacionamentos que permita ao homem pensar sobre sensações, nós teríamos que voltar então a investigar essa questão do sistema hepta-animal de inteligência, que são as relações entre 2 sensações endógenas, 5 exógenas, uma de natureza lógica e 4 orgânicas. Porque na verdade o que nós temos? Das 5 sensações do homem, somente a sensação auditiva, gustativa, tátil e olfativa, que são orgânicas. A sensação lógica, a sensação visual é puramente lógica. É a ordenação de diferentes ondas de luz que eu faço usando a retina como meio de decodificação desse sistema, né? Então, eu preciso perceber que quando eu falo que conhecer é receber representação fenomênica por meio das sensações, eu tenho que levar em consideração que estas sensações, na verdade, elas estão ordenadas no espaço. E elas estão ordenadas no espaço porque nós temos um ser que tem 7 sentidos que são relacionados aí. Todo esse sistema está relacionado com o quê? Bom, primeiro, todo ser humano, o ser humano e os seres vivos, eles obedecem 2 ordens que nós não sabemos explicar de onde vem, mas podemos... Se alguém quer dar o nome de Deus para essas ordens, ou se quer dar outro nome qualquer, pode dar, mas que é assim, todo ser vivo, ele busca incessantemente a sobrevivência. É a ordem número 1 da vida, sem a qual não haveria vida. Segunda, toda a estrutura orgânica, então, ela agora reproduz-se permanentemente. Os processos que fazem e que permitem essa reprodução, nós não sabemos, mas a morte é a cessação da reprodução orgânica. Então, se nós temos e se nós concordarmos aqui agora, nesse sistema, que é possível, então, para fins de ordenamento das ideias, é possível admitir, então, que a gente organize, então, as sensações de dor e de prazer, como as sensações endógenas que estão sob a ordem, então, dessas instruções da vida, nós agora vamos relacionar com essas outras 5. Só que essas outras 5, ela tem que novamente levar em consideração que ela vai ter apenas 4 informações orgânicas que vão ser relacionadas. E uma lógica. A ameaça de ataque não me mata. Mas eu tenho condições de, no meu sistema de inteligência, antever o ataque porque eu tenho a informação visual. Eu tenho uma estrutura lógica que me permite organizar agora as estratégias de fuga, de retirada, de sobrevivência. Então, se eu tenho um indivíduo que age desta forma, então, se eu concordo que o conhecimento tem origem nas sensações, separando, fazendo um corte que nunca foi feito até hoje. É meu isso. Então, não vamos buscar em Kant, nem em Descartes, nem em Platão, nem em lugar nenhum. É eu que faço essa separação. É isso que eu estou propondo aqui. Então, se nós temos um indivíduo agora que tem esta sensação
e que esta sensação produz conhecimento, que o conhecimento, então, é um sistema de ideias, e isso é orgânico também. Porque quando o homem recebe impressão, esta impressão é uma recepção orgânica de um fenômeno que vai produzir sínteses também orgânicas. Então eu tenho sensações e ideias. Então, por isso que eu digo, os juízos do conhecimento são os juízos das sensações. Os juízos do conhecimento são os juízos das sensações. Ponto. Os juízos matemáticos são os juízos das relações. Por quê? Porque essas sensações, num determinado momento, essa estrutura orgânica que cumpre com essa missão de se manter viva, ela vai construir um sistema de relacionamento natural. Por que a psicologia já descobriu há tanto tempo lá que o ser humano tem um subconsciente? O que é o subconsciente que a psicologia descobriu? O subconsciente não é nada mais, nada menos do que esse sistema de inteligência natural relacionado naturalmente. Por que nós falamos, por que os psicólogos descobrem, por exemplo, a trauma? O que é o trauma? O trauma é quando esse sistema de inteligência natural que se ordena naturalmente, entra em conflito com as ideias que esse homem construiu sobre o mundo. Ele tem ideias que não correspondem aos sentidos. E entra... falando. Pois é, então, eu não li Freud, mas concordo com ele se ele disse isso. Então nós temos um sistema de inteligência que é o conhecimento se relaciona com as sensações, a matemática com as relações. Então nós fizemos uma separação aqui entre sensação e ideia. Por que alguém vai... Mas qual é a razão de fazer essa separação? Me pergunta ali. Qual é a função prática? Qual é a função prática? Eu até na própria assumir o domínio da inteligência. Separação, né? Até na própria psicologia tem essa separação. Sim, assumir o domínio da inteligência. Porque a função agora é separar a matéria do conhecimento da forma do conhecimento. Os comportamentalistas, lá, os behavioristas vão dizer como é que eu vou tratar daquilo que eu não entendo, que eu não sei onde pois está. Quem vai contra Freud lá, por exemplo. Isso está em conflito, eu vou tratar né? o inconsciente, mas onde é que está esse inconsciente? Na inteligência de sentidos. Não, por isso que eu estou dizendo que na própria psicologia, tanto como na filosofia... A inteligência de sentidos é o quê? É a relação... E aí, de que forma essas estruturas interagem entre si para constituir essa inteligência de sentido? Sensações de dor e de prazer. É o meio de comunicação da sobrevivência com o mundo. Nós muitas vezes somos enganados pelo prazer. O vício, por exemplo, é uma deturpação dessas instruções. É quando a sensação de prazer produzida por certas matérias orgânicas se interferem, por exemplo, na ordem de sobrevivência. Ela acaba enganando com a sensação de prazer. Por isso que todo vício tem origem no prazer. Ninguém tem vício na dor. Me falem de alguma pessoa que seja viciada em dor. A não ser que seja uma deformação. Não, a deformação, né? Da estrutura. Tem o sádico e tem o masoquista, né? Então essa relação de dor e prazer aí existe bem. E ela não é nada. Não, mas não de forma orgânica, né? Tem pessoas que sentem prazer na dor. Sim, mas aí tem deformações em todos. Dá o prazer na jogada também. Mas é que a noção de prazer continua sendo de prazer. Aí é provável que a dor cause prazer em certo sentido. O prazer, também. quem dá sentido, Não, o prazer é nosso. prazer não é pra é- quem sente que é a dor. Só que daí Pode tu vai ser de ter uma palavra forma de sal, educada mas é prazer, né? dizer que o cara sente Mas ó, prazer na eu dor. quero dizer o seguinte, eu estou fazendo uma separação, pouco importa se Kant fez ou não fez. Aliás, numa discussão feita com um Cuidado outro... com os argumentos de autoridade. Não é autoridade. É que na verdade, assim, ó, não é possível levar essas ideias adiante se não for feita essa separação. Para mim, isso significa uma descoberta, uma fantástica descoberta. Porque por que Kant não levou os estudos adiante? Porque na época em que Kant escreveu a Crítica da Razão Pura, o objetivo dele não era dominar o sistema de inteligência, mas dominar o mundo que se apresentava como um sistema de inteligência e que o homem não conseguia pôr em ordem. Então ele constituiu todo um sistema para ordenar. O Kant desenvolveu um discurso das ciências, com as críticas, só que quando ele vai investigar os juízos matemáticos, como ele precisa submeter todo o sistema de conhecimentos dele à ideia de tempo, ele diz o seguinte, a priori, conhecimento matemático não é a priori, porque não se submete à ideia de tempo. Ele não se, é que, na verdade, ele precisava dessas... Porque ele usa duas intuições puras, né, que ele diz que são... condição de possibilidade do conhecimento, que são as ideias de tempo e espaço. Só que o tempo não existe. O tempo foi criado pela filosofia. O tempo não é uma realidade objetiva. O tempo é uma relação de movimento.
Tanto que mesmo que eu pegue a ideia de ano, que é o movimento da Terra em torno do Sol, ou a ideia de tempo atômico, que é a movimentação de uma partícula de Césio 137 entre as suas duas últimas camadas, nestas duas ideias eu encontro a única referência que me permite pensar o tempo, que é o movimento. É a ideia de sucessividade. Então, por isso que nós precisamos das ideias de sucessividade e de repetição, que são ideias diferentes. A repetição só se dá no âmbito da matemática, dos juízos puros. E a sucessividade só se dá no âmbito das sensações, porque as sensações não são repetidas. Todas as sensações são sucessivas. Quando eu penso numa caminhada, eu me imagino repetindo passos. Na verdade, uma caminhada é uma sucessão de passos. Mas para o meu sistema de inteligência, como eu não tenho um outro recurso para pensar a caminhada, eu imagino repetindo passos. Então, por isso que a ideia da repetição é de fundamental importância para pôr em ordem essa estrutura formal de inteligência. Eu preciso imaginar a repetição do dia. Se eu imaginar que o dia de amanhã não é o mesmo de hoje, se foi a possibilidade de eu construir qualquer um sistema de ideias para dominar o futuro, que é a busca eterna do homem, tanto a busca da imortalidade, a busca da descoberta antecipada de flagelos, não é? Nada encanta mais o homem do que isso. Seria mais niilista, Porque, na verdade, o que ele trabalha com a ideia de repetição. Eu só posso aceitar isso com a ideia de repetição. Agora, as sensações estão vinculadas à sucessividade. E as ideias à repetição. Então, da sucessão e repetição, agora eu construo, ordeno esse mundo no espaço, e com a ajuda da ideia de tempo, que é uma invenção humana, eu agora, então, posso prever o futuro. Eu tentar me antecipar ao futuro, né? Qual é a busca incessante do homem? É tentar imaginar o que vai amanhecer. Por que ninguém é mais enganado do que aqueles que acreditam no tempo, né? Todos os dias, hoje chove, não chove. Hoje não chove, chove, né? O que acontece nisso? A inteligência humana falhou? Não, ele não tem o conjunto de fenômenos que são necessários. Ele, para dizer que chove ou não chove, ele teria que ter tantas relações que envolvem desde a evaporação da água, a movimentação dos ventos, o calor do Sol, a rotação da Terra, a posição em torno do universo. Teriam tantos fatores a ser considerados que na estrutura material que ele dispõe, no objeto material que ele dispõe para análise, não se encaixa na estrutura formal porque ela é incompleta, ela é pobre, ela é sombra nas cavernas, Leonardo. Nós trabalhamos com as sombras das cavernas. E essa pobreza da sombra das cavernas, que é o que compõe as nossas ideias, ela não pode ser confundida com o mundo. E o que eu estou denunciando aqui, então, não é que o homem pode ou não pode conhecer. Eu estou tentando dizer o seguinte: nós não podemos nos iludir, porque nós imaginamos que pensamos coisas, pensamos objetos, pensamos o mundo. Nós não conseguimos jamais fazer isso. O que nós pensamos são as sensações que o mundo nos causa. E essas sensações são produzidas porque nós temos uma estrutura orgânica que funciona, que está em ordem. E o problema é que o nosso problema é que as nossas ideias não correspondem aos fatos. De qualquer forma... E já diria Humberto Gessinger. Acabou. Na verdade, tem duas coisas aí a ser consideradas. Por exemplo, Platão, quando ele fala do mito da caverna, e parece que ele está querendo mostrar que a representação que a gente tem das figuras que estão fora do nosso alcance, da nossa cognição, elas não necessariamente são como elas se apresentam, como elas realmente são, tá? Okay. Que é a tal do mito, ele está dentro da caverna, olhando lá, passar a sombra, etc, etc. Tá. Agora, tem uma outra questão que o conhecimento está para além disso, né? Está além disso. Você está retomando, de certa forma, um pensamento empirista puro, porque os empiristas puros, eles acham que o conhecimento, por exemplo, de uma árvore, ele só é possível de existir a partir da experiência com esta árvore. Então não teria como conhecer de outra forma. Eu parto do pressuposto que jamais é possível conhecer uma árvore. Só que, por exemplo, aí... É impossível conhecer uma árvore. Porque se eu trabalho com as sensações... Não, mas é o que os empiristas fazem, né? Mas eles trabalham com a árvore, eu trabalho com as sensações. Não, eles trabalham com as sensações do fenômeno, lógico. Só que eles não consideram possibilidade de entendimento que está fora das sensações dos fenômenos, que é o que tu está dizendo. Sim. Não, os empiristas puros não entendem a possibilidade de um conhecimento absolutamente dedutivo como fazem os racionalistas. Que é possível deduzir um conhecimento todo a partir de não ter contato com a experiência. Isso que tu está dizendo. Só pode existir conhecimento a partir de contato com a experiência. O trabalho do Kant qual foi? Foi chato. Foi. A experiência realmente é a matriz do conhecimento. Tá? Porém, nós precisamos ter como explicar
uns conhecimentos que transitam numa faixa em que eles existem, apesar de eles não estarem mais ligados com a experiência. Não Vai- são conhecimentos aí. Pois São é, sistemas de mas pra inteligência. Kant é. né? Pois é. Para Kant é. E aí eu pergunto o seguinte, bom, para a gente desconstituir o pensamento de Kant, que é a proposta que está sendo apresentada aqui de certa forma, Kant, vai, outros filósofos também vão Outros, concordar, é. assim. Spinoza, tá nessa linha, categoria. o próprio Hobbes, que eu conheço um pouco mais, ou a teoria do conhecimento dele é uma teoria empirista racionalista, uma mistura das duas coisas, mas também segue da experiência. Aí eu pergunto o seguinte, bom, para a gente constituir essa linha de pensamento, nós precisamos apresentar um argumento, não é bem um argumento, que não é crença, mas uma proposição que nos permita chegar a essa conclusão. Que tu está chegando, que não estou dizendo que tu está errado. Está certo, até falei isso para ti outro dia. Sim, sim. Só que nós temos que conseguir construir, de certa forma, uma exposição que mostre aonde está o equívoco de considerar essa elaboração que feita a partir do relacionamento com as ideias também como conhecimento. O que tu está dizendo que está fora da experiência não é conhecimento. Tá? Acho que esse é o calcanhar de Aquiles do nosso debate, me parece. Sei. Sim. Sim, na verdade é uma questão metodológica. Porque. Não, até pode ser, né? Não, é uma questão o que metodológica. o Paulo coloca até pode. Não, concordo com ele, eu já falei isso para ele. Só que eu acho assim, ó. Eu também falo para ele seguido, que eu concordo com ele, só que tem algumas coisas que Tem ficam... alguns pontos que precisam Pois é, ser mas precisam melhorar esclarecidos. trabalho. Daí ele entra na condição do discurso nazista. É assim que eu penso, acabou. Não Às é vezes assim que eu penso. Às vezes ele acabou. bota categoricamente. É o que eu tava falando pra ele, cuidado com os argumentos de autoridade. Daí ele não quer, daí Não, parece que eu ele tem digo assim, ó, que no me- sabe? Daí tem coisa assim que ele tem um procedimento que pode Eu servir, eu já até- falei pra eu ele, até e liguei. esbarra na teimosia dele. Eu até liguei para ele outro dia e falei assim. Não, teimosia é a minha grande virtude. Ah, mas daí não vai, entendeu? Outro dia eu fui pra casa, saí da reunião, fui pra casa. é só nazista, né? Não, pode ser de qualquer âmbito, né? Nós do direito somos especialistas nesse negócio de argumento de autoridade. Aí eu É que fui ele pra foi bondoso, ele criou um termo que deixou elegante. Eu já fui como, né? Não tem essa coisa de advogado, já fui direto no calcanhar dele, batido. É que, na verdade, esse é um problema metodológico. É necessário fazer a distinção entre conhecimento e ideia, porque são sutilezas de tal ordem, assim, no âmbito quanto da... ao método, eu acho que tu tá tranquilo. Porque, O problema na do método é o verdade, seguinte: o método, ele não pode, por si só, justificar a essência do que nós estamos discutindo. Ou seja, Sim. não adianta você chegar assim e dizer assim, bom, o problema existe, mas eu não vou considerar esse problema porque o meu método tira o problema fora. Não, tudo bem. Tu até pode usar o método para tirar o problema fora. O grande problema do conhecimento é o método. É o método, Quando lógico, o filósofo mas- se dá conta disso, ele larga O o método. metaconhecimento. Entendeu? Todo conhecimento tem um metaconhecimento, Porque, que é o assim, conhecimento quando do tu cria conhecimento. um método, tu já estabelece uma razão de burrice. Que tu diz que aquele caminho acabou. Tu já tá pronto. Tu já determinou um caminho. É o que Ele já estabeleceu, o que os- tu deu a os razão próprios- para ele. os próprios, entendeu? Nesse ponto tem que ser nietzscheano, tem que destruir essa ideia da metodologia na filosofia, senão tu não vai a lugar nenhum. Quando tu cria um método, Mas- tu estabelece um caminho, é aquele, e é isso que tu O tá resto dizendo, é o vira- método, é o o resto método, é o vira método. justificação. O resto vira incômodo. Vira justificação. Sabe? O né? resto vira incômodo. Daí tu começa a botar tudo quer dizer, aquilo que te incomoda para baixo do tapete. Mas eu não tenho Ah. nada debaixo do tapete. Na verdade, eu estou tirando debaixo do tapete questões Não, que eu estavam até colocadas acho debaixo que do tu não tapete. está debaixo do tapete. Acho que está bem fundamentado. Só que eu acho que é isso que eu estava Mas o que dizendo. te incomoda, tu retira. Tu Não não retira retira, não. nada. Você ponho categoriza em categoriza. num lado. Ponho em que- evidência. Porque, Não, na verdade, as categoriza. questões... Tu categoriza. Tu categorizou. Mas tem que categorizar. Esse que é o negócio. Tu não tem como fazer sistematização Claro. científica ou O que pelo te menos sem incomoda, categorizar. o que te incomoda, tu tem Só que que tu separar. tem que justificar Agora, a categorização que tu está Exato. fazendo. Tá, Esse então- que é o então- negócio. então Tem que vamos- fundamentar a categorização. Deixa Por eu que que perguntar o separou? seguinte. Por que separou? Por que que separou? Pois é. Porque isso está me incomodando aqui. Eu vou separar, Pois é, por mas- enquanto aqui Tá, não é tem, necessário. então deixa eu tem responder. que separar. Então Tem deixa que eu responder separar a pra- razão da separação, então. É que todo conhecimento tem um metaconhecimento. É o conhecimento do conhecimento. Porque se eu pretendo conhecer algo, eu preciso saber como fazer. Mas, Paulo, Porque quando quando tu eu oculto separa... como eu faço, eu tiro da cartola. Viu, Paulo? Mas E o que quando tu separa, E o que a às filosofia vezes, o bom- clássica faz é tirar da cartola. conhecimento é isso, É porque ó, Paulo. Kant disse, porque Descartes disse, porque Platão disse. Não.
Mas esse metaconhecimento, segundo o seu raciocínio, não seria conhecimento. Viu? Não sei, é isso que eu tô Não, dizendo. O conhecimento tem que ser pera aí. conhecimento quando ele categoriza, separa a razão daquilo que me incomoda. Aí tá a prova de E que eu não fui sabe a hora de entendido. trazer de volta isso pra dentro Não, do não, problema. eu entendi. Não entendeu. Desculpe a franqueza. Eu digo isso como não é como uma crítica, por favor, não perceba. Na verdade, é assim, ó, o que é o conhecimento e o metaconhecimento? É que, na verdade, é aí que está a grande questão. É que nós temos o conhecimento das sensações, o conhecimento são os juízes da sensação, então eu preciso saber como isso ocorre. Como isso ocorre é o metaconhecimento. De que forma, quais são os processos que estão envolvidos nisso. Todo problema tem um metaproblema. O problema em si e o problema de como examinar o problema. Mas isso é um método. Pois é. Tá. Se eu Mas deixar de fora como definição, examinar... é questão de definição, então. Eu Mas entendo metaconhecimento e conhecimento. assim, ó, o conhecimento só O é conhecimento conhecimento do conhecimento, ele quando está tu tem a vinculado às sensações. capacidade de retirar para fora dele algo que te incomoda e saber se necessariamente é possível trazer ele de volta. Tu tem que saber isso aí. Sim, Aquilo que tu separou, se tu justificou que não precisa mais, ele deixa de ser problema. sim. Ele não é mais problema. Sim. Entendeu? Daí deixou de Sim, ser sim. problema, tá explicado, Por tá isso- resolvido. por isso que eu não Agora, quero falar do aquilo que homem. incomoda que tá fora, tu tem que saber a hora de trazer ele de volta para dentro. Na verdade, Para ele voltar a se tornar conhecimento. Pois é. Senão ele não é conhecimento. Mas, Senão ele é Leonardo, entendimento. mas Leonardo, a grande questão... Aí que entra se aquela coloca- questão que eu estava falando. Então tu entende a coisa, não conhece. Então para mim conhecer necessariamente eu não preciso entender. Ou vice-versa. Eu posso conhecer sem explicar o fenômeno. Eu posso só observar ele. Tu tá E daí entra examinando naquilo uma ali, coisa eu posso dar. completamente diferente. mas não, porque eu não sei. é- É completamente diferente, Paulo. Mas são A proposta a questão é da definição examinar- categorial. Não, pois é, a né, proposta que eu aqui tava é falando antes. examinar só essa questão. Não tem nada de diferente. Sensação e ideia. Como funcionam os processos que permitem esse âmbito, somente esse âmbito. Mas, por exemplo, assim, ó, tu coloca sensação e ideia. Por isso que tu digo assim, ó, o teu método categoriza, tá? Pra mim, ideia e sensação é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma nas duas. Então vamos largar as filosofias Não, aqui, vai. vamos tomar um vinho, vamos Não, comer um mas então banquete eu posso dizer a e mesma vamos coisa. abandonar Viu, a capacidade de pensar. Paulo? Vou ter a melhor sensação do Viu? mundo, sair daqui filósofo. Viu? Não é Viu, isso. Paulo? Então eu vou dizer assim, não, É. então eu também vou ficar em casa lá, sei lá, fazendo qualquer coisa, não vim aqui porque tu acha que ideia e sensação são coisas diferentes. Tá? Vamos deixar de ser criança, né? Tô discordando aqui de ti. Eu tenho que concordar contigo para nós continuar fazendo Pois é, mas se filosofia. tu coloca duas questões completamente diferentes no mesmo Já balaio, dizia lá, É. a propaganda do futuro, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Já sei, claro. Às vezes Né? responder é fácil, eu quero ver tu fazer perguntas. Né? Responder é, é fácil. que, na verdade, tu quando pode eu, dar a resposta. o problema é que eu jamais faço pergunta para você responder, para o Sodré responder, pro Não, faz sim, Não faz. faço. Senão tu não convidava todo mundo pra vir aqui, que é isso, vamos parar de loucura. Então, tu ficava sozinho em casa lá. Se tu propõe alguma coisa pra pensar, tu quer que as pessoas pensem junto contigo, discordem, tem teorias. mas faz um senão ano tu não que tu convida. não... Pois é, mas aí faz um Tu ano que provoca, nós aí, estamos... isso aí, tu provoca. Se tu não provoca Leonardo. sensação nenhuma aqui em todo mundo, vão vir todo mundo aqui pra te aplaudir, então. Mas eu não quero aplaudir, não é essa a Então ideia. tu tá afim justamente de provocar sensações nas pessoas que estão aqui. Tu é o defensor das sensações, cara. Que tudo tem sensação. Então como é que tu não quer provocar pergunta e resposta? Mas não é isso, Leonardo. Na verdade é assim, ó, a questão que nós estamos discutindo aqui é que estamos examinando uma questão. Várias. Nós estamos examinando uma questão, a distinção entre conhecimento e ideia. Pronto. Acho que toda a questão está A questão tá nessa todos questão. nós nos apaixonamos pelas nossas ideias, pelas nossas descobertas. Eu acho que tu realmente fizeste uma descoberta fantástica. Eu já falei isso para ti um dia atrás. Eu estava em casa sentado, um dia refletindo, vendo um documentário sobre o negócio de tempo, de universo e tal. Sim. E aí eu assisti aquilo, mas peraí, realmente essa noção do Paulo de espaço, de tempo, Tem uma grande contribuição. tem uma pra ser dada. contribuição Que o fantástica, Paulo tem, porque na né? verdade hoje nós temos uma noção de tempo e espaço completamente diferente que Kant tinha em 1780. Hoje nós temos uma noção de tempo completamente diferente, de todas essas descobertas da física quântica, da física atômica, nuclear e etc., coisas que naquela época não estava colocado. Então realmente isso aí muda tudo porque é o mesmo universo que era em 1780, mas só que agora com outra leitura, né? Então, e por isso que eu insisto, não é por outro motivo não, é por um motivo Mas, assim, claro. meramente de acreditar no que tu está dizendo, de que eu acho que assim, seria muito importante
a gente se focar no debate, assim, ó, nos pontos em que podem, não que são, podem ser... Tem fragilidade. Fragilidade, Né? acho que eu tenho certeza. Fragilidade, não fragilidade da ideia. Fragilidade depende na construção da exposição, porque nós ficamos até meio limitados pelas palavras que a gente tem que expor tudo que a gente pensa. Claro, então, a única provocação que a gente faz é nesse sentido, mas eu concordo que está muito bem fundamentado, acho que essa teoria sua... Poderia ser aproveitada. Não, eu já falei para eles. Poderia ser aproveitada, poderia sair dessa sala aqui e tal. Isso eu digo pro Paulo, agora tem que... Mostrar nos meios. Não, mas isso aí não... Na verdade é assim, ó, tem que vocês, sistematizar, né? Desculpem a minha falta de humildade, mas essa questão do tempo, né, que você coloca aqui com relação a isso serviu de base para a reflexão que teve início no grupo de estudos. Então, investigar a razão destas questões, assim, ó, que tem nos levado. Nós estamos há 8 anos. Anuncio isso, nós vamos completar agora, hoje é 23 de março, né? Então, dentro de 11 dias, nós completaremos 11 anos de funcionamento do grupo de estudos. 8 anos. Em 11 dias, 8 anos. E nesses 8 anos, repetidamente, nós vemos perseguindo um método aqui, que é para mim o que mantém o grupo, né? Não são os aplausos, né? Porque ninguém faz nada por aplauso. Talvez eu seja o que mais fale, porque eu realmente, hoje eu levantei José Orlando, pois lá em casa sabe disso, eu levantei às 7 horas da manhã, fui pro mato caminhar, porque eu consigo pensar melhor com o auxílio da endorfina que é produzida. Eu sou um peripatético, então se querem colocar no catálogo da filosofia aí. Sou um peripatético, eu gosto de caminhar pensando. E faço isso todos os dias. E eu levanto de manhã pensando, eu vou dormir pensando, eu sonho com as questões que são examinadas aqui. Então, eu realmente asseguro para vocês que eu faço com muita persistência. E faço por quê? Porque, sei lá, tem gente que gosta de colecionar figurinha, tem pessoas que gostam de ouvir música, eu gosto de pensar. Eu tenho um prazer imenso nisso. Então, só que eu tenho uma dificuldade imensa de expor as minhas ideias, porque são minhas. Elas foram construídas dentro de um ambiente formal, que eu busquei espaços em outros ambientes do que aquele que costumeiramente nós ocupamos com a educação formal que recebemos. Eu imagino que eu posso aprender muito, né, com a natureza, e a natureza não aprender porque ela me ensina, porque eu aprendo comigo mesmo na medida que me relaciono com ela. Então, eu não consigo explicar minhas ideias na totalidade, mas pretendo escrever sobre elas agora, nos próximos meses. Eu não escrevi ainda porque se Kant levou 10 anos para escrever a Crítica da Razão Pura, né, que foi o gênio que foi, quem sou eu para em menos tempo conseguir escrever algo, né, que possa pelo menos dialogar com a obra dele, dialogar com a obra de outros filósofos. Se o Kant levou 11 anos, eu te explico por quê. Primeiro porque ele era preguiçoso, ao contrário do que todo mundo acha que ele era um sujeito ativo, ele era um então sujeito tem uma grande virtude, a preguiça é maravilhosa. Extremamente preguiçoso. Ele tinha uns momentos de lazer dele que ele não escapava. Eu acho criativo. Sabe? Mas nem é tanto criativo. Caminhava no mato como eu, será? Nem tanto. Caminhava, tinha horário da caminhada. Então estou no caminho certo. Tem as brincadeiras. É a reencarnação do Kant. Não, mas não daria certo porque eu tenho um problema aí que tu vai relatar agora que com o Kant eu não combino. Exato. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de Kant. Então fala. Daí é o seguinte, tem as brincadeiras até que o Königsberg lá, quando ele saía, acertava o relógio, né? 3h15, ele saía para dar o passeio dele e tal, etc, etc. E eu já falei aqui, né? Mas como tem gente nova que eu vou falar, a obra do Kant é fria, não penetra, né? Porque Kant a vida inteira não penetrou uma mulher sequer. Toda vez que ele pensou, toda isso. E os biógrafos, inclusive, autorizaram. Mentirosos. Tá? Então o Kant é assim, por que não penetra? Por que não explica? Por que é fria? dele? Como é que alguém vai falar da sexualidade de Kant? Impossível O Kant que é o momento mais privado de uma pessoa. Não, tudo bem. Paulo, pode falar da sexualidade do prefeito aqui da cidade por hipótese, entendeu? Claro que tu não vai saber o que acontece na realidade dentro das 4 linhas do quarto dele lá e tal, etc. Abstraindo. Vamos com calma. Mas assim, ó, ele é um cara que até para casar ele demorou. E toda vez que ele resolveu casar, já tinha a pessoa que ele tinha pensado em casar, uma já tinha morrido. Né? Quando ele pensou em ir lá pedir ela em casamento, quando bateu lá na porta dela, fulano de tal está aí. Não, ela faleceu. Então ele demorou muito tempo. A outra, quando ele foi lá, a segunda paixão da vida dele, quando ele foi lá bater, ela já tinha casado 2 anos antes.
Não, estou mas pensando até. E na história do Kant, quem acompanhou, por exemplo, um que escreve, que eu tenho esse livro aí que escreve a biografia dele, que cuidou ele, que era o cara que acompanhava ele, que dormia no quarto ao lado, portanto ele deve saber muito da vida sexual do Kant, né? Não sei se os dois não tinham alguma coisa, ele escondeu também ali, talvez. Tá, então esse aí escreveu, foi uma biografia autorizada, escreveu sobre ele, ficou até o último minuto da vida do Kant com ele e tal, né? Foi quem cerrou os olhos dele. Tá? Kant nunca teve uma mulher na vida dele, uma obra que não, então ele não penetrou literalmente uma vagina, então a obra dele não penetra nada na estética, nos três, as críticas ali, nada. Agora, ele explica sem. Agora tu tá sendo nazista. Não explica, mas cara pega na estética o que o Kant fala de estética. Dom José del obra. Perocco. Dom José del Perocco, Sim, que foi não fala nada de o primeiro a estética. traduzir para uma língua castelhana. Os exemplos Kant. dele são pobres. Só um sabe? dado. Kuno Fischer Só um escreve pouquinho. uma introdução sobre a vida de Duas Kant, que é a palavras. mais balizada. A pergunta Não tem nada que eu disso. faço, o que Kant, né? Ele teve uma mãe pietista, Pietista. de uma Ele próprio. formação férrea e É. com as convicções que ela recolheu durante a vida. E algumas resistem até hoje. Ele também era um pietista. Então, essa formação biouterina e intelecto da mamãe de Kant, né, não pode ser separada dele. Claro que não. A obra não Esse separa do cordão sujeito. umbilical, né, o obstetra pode fazer isso, mas ele continua. Ele continua, porque é um pedaço da mãe. Aquilo que tá nós falamos ali, que chega uma época que tu se continua deitava, que tu ali. achava que eu era heideggeriano É. e tal, né? Como é que tu separa o sujeito Essa- da obra? O Heidegger não escreveu coisas boas, ele escreveu colocou o Kant, que é um regime nazista, foi ajudar os nazistas lá, cara. abominável. Eu não conheço Heidegger. O que eu Fez li um foi o discurso que é a uma favor do coisa nazismo, dele. ele tomou posse como Ah, reitor da daí o universidade. cara tava lá, foi, sabe, teórico do Não, o nazismo. Como é Heidegger que fez tu um- separa o sujeito O da obra Heidegger dele? fez um discurso a favor do nazismo obra dele quando tá ele ali. tomou posse como reitor da Universidade de Kuningen. lá. E se tu pegar a obra do Heidegger, tu vai ver essa posição neonazista lá já, anterior ali, um É que novo, né? Eu li pouco sobre Heidegger, mas o que eu li de Heidegger, foi o que é uma coisa, é uma coisa. Ele não entendeu uma ideia de Kant. O Heidegger realmente assim, ó, não pode falar sobre Kant. Não entendeu. Isso está presente na obra dele, em o que é uma coisa, quando ele vai falar dos juízos analíticos e sintéticos. de Não, mas Kant, é que ele né? também tem uma metodologia, um critério para que nem tu, São Paulo. Mesma coisa, ele adotou aquilo lá e não quer saber, para ele aquilo é aquilo. Tá saindo. E a outra coisa é outra coisa. Shazam, né? Shazam, pronto, né? É uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele dizia o Walter Barelli, né? Nosso É. Walter Qualquer Barelli. problema pro Heidegger, ele faria como os nossos desenhos Tu animados. sabe, né? né, o cara- Só que ao invés de Shazam, ele diz Dasein. Entendeu? Tu sabe qual é o cara que mais tem mestrado, ensino e doutorado? É o Eliel Heidegger. Stein. Não, eu tô dizendo Heidegger. sim. Na É? filosofia, Pesquisa. é o cara que é o mais pesquisado, porque tu não consegue sair da primeira página, tudo dá mestrado, tudo dá, porque é tanta viagem ali que na primeira, tu não consegue nem chegar na segunda já É no que o primeiro Heidegger vai querer examinar a finitude humana, né? Sim. Se ele tempo é um exame impossível. Olha, se eu não consigo imaginar a transição entre sensação e ideia, agora eu vou querer examinar o homem que se compõe agora de um conjunto tão diversificado de sensações e ideias. É o ser aí, né? Será Dasein, né? Mas aí termina com a filosofia, né? Porque isso aí não é filosofia. Na verdade, é o reconhecimento de que não é possível estabelecer um sistema para entender as próprias ideias da filosofia, né? Mas eu só gostaria nós estamos já prestes a encerrar nossa reunião, fazer um registro de solidariedade. Eu realmente sinto-me hoje como cidadão brasileiro triste, muito triste, né? Diante do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, do uso daquelas estruturas poderosas de Estado contra indefesos seres que têm uma maneira diferente de sentir, de se relacionar, de ver o mundo, de perceber o mundo, que são os nossos índios, né? E o que mais e aí não me entristece, me envergonha, foi depois ouvir as manifestações na imprensa, tanto da imprensa quanto das pessoas que se manifestavam em relação do fato, né? Dizendo que viviam como mendigos, que só porque eles demonstram amor à terra por estar junto à terra, em contato com a terra presente no corpo.
Então estavam dizendo que, na verdade, estão tirando de lá porque se envergonham por ser próximo ao Maracanã, né? Uma casa que desde 1910 pertencia a eles. E que realmente, como brasileiro, eu estou extremamente entristecido e como ser humano envergonhado do que assisti ontem. Isso tá da Copa. Um conjunto de juízos que vai, a reunião de um conjunto de juízos que vai compor então aquilo que nós denominamos de ideia, porque nenhum fenômeno ele se encontra isolado nesse universo da qual o homem faz parte. Esses fenômenos se apresentam sempre relacionados. Bom, pausa aqui. O que nós temos então agora que investigar aqui? De que forma esse processo ocorre? De que forma esse processo então que nós vamos agora, vai permitir então que o juízo se transforme em ideias? O que se opera aqui? Bom, todo ser humano, e aqui retomando então os estudos já feitos na história da filosofia, porque quando Platão escreveu o mito da caverna, embora eu não tenha lido o mito da caverna, quero dizer isso para vocês aqui, mas conheço perfeitamente as ideias do mito da caverna. Quando Platão escreveu o mito da caverna, ele tentou construir uma forma de comunicação com os homens da sua época e da nossa, para tentar demonstrar que entre aquilo que nós denominamos de realidade, mundo, universo, e aquilo que nós denominamos ideias, tem uma pobreza muito grande. As sombras na caverna, elas são extremamente pobres quando tentam representar aquilo que significa no plano do mundo da realidade. E o homem, quando pensa, padece do mesmo problema. O mundo natural e as ideias que esse mundo natural, então, são... e as ideias que o homem, em outro âmbito desse exame, nós vamos perceber, então, que nós temos um conjunto de fenômenos naturais que estão presentes num processo que nós denominamos universo. O universo é um processo que se desenvolve no espaço. Nós dificilmente conseguiremos explicar esse processo que se desenvolve no espaço, porque somos apenas uma parte desse processo, e a parte do processo não pode falar de todo o processo, seria uma contradição, inclusive. Então, se o universo é um processo que se desenvolve no espaço, e ele se apresenta como um conjunto de fenômenos, esses fenômenos eles produzem impressões numa dessas partes desse fenômeno que é o homem. Então temos o fenômeno, a impressão. Essa impressão é percebida por esse fenômeno que nós denominamos de homem, então, através de um conjunto de competências que ele tem, que são os sentidos. Esses sentidos, então, eles recebem sensações dos fenômenos. Então temos impressões, fenômeno, impressão, sensação, e da sensação, então, agora nós temos a ideia da sensação, que é o juízo. Então nós poderíamos dizer o seguinte, que os juízos do conhecimento são os juízos das sensações. Toda vez que eu falo em conhecimento, na verdade é a ordenação de um conjunto de juízos que compõem um conjunto de ideias que nós denominamos conhecimento, que buscam então onde esses conhecimentos? Nas sensações. Se nós fôssemos pegar, então, a crítica da razão pura de Kant, Kant não examinou essa questão porque o propósito dele era outro. Embora ele tenha conseguido colocar essa questão absolutamente em ordem para que pudesse depois ser examinada, levar adiante, então, esse estudo dele. Quando Kant diz que todo conhecimento tem origem na experiência, nós podemos tomar isso, então, como uma primeira conclusão. Se nós temos, então, o conhecimento, e se o conhecimento tem origem na experiência, nós podemos retirar a palavra experiência e dizer o seguinte: todo conhecimento tem origem nas sensações. Que a filosofia da época de Kant precisava se livrar do problema das sensações, porque foi só com isso que conseguiu se construir a analítica transcendental, porque retirando as sensações do meio. Mas então vamos trazê-la de volta. Todo conhecimento tem origem nas sensações. Bom, de que forma, então, se todo conhecimento tem origem nas sensações, nós vamos perceber, então, que os juízos do conhecimento são os juízos da sensação. E de que forma esses juízos se ordenam? Através de um sistema de relacionamento. As ideias das sensações, os juízos das sensações, eles depois, através de um sistema de relacionamento que é natural, que faz parte dessa estrutura orgânica que se chama homem, ele relaciona naturalmente e produz, então, aquilo que nós chamamos de conhecimento. Bom, se nós temos, então, um caminho, fenômeno, impressão, sensação, juízo, o conjunto de juízos compõe, então, as ideias, porque as ideias nunca são compostas de um único juízo.
é sobre a natureza dos juízos matemáticos. E me dei por conta que se nós conseguirmos distinguir melhor a natureza dos juízos matemáticos, é possível então trabalhar melhor com esse conjunto de ideias e eles se tornam assim um pouco mais claros nas relações que possuem entre todo esse sistema. Deixa eu tentar então rapidamente demonstrar isso. Primeiro, né? Se nós formos falar do conhecimento, nós precisamos falar das ideias. Se nós formos falar das ideias, nós precisamos falar dos juízos. Porque os juízos e as ideias e aquilo que nós denominamos conhecimento, eles compõem um conjunto que servem para tentar entender esse sistema todo, né? O que nós poderíamos falar, então, da relação entre juízo e conhecimento? Obviamente que, para falar sobre juízo, ideia e conhecimento, essas três instâncias, então, desse conjunto de saberes aí que precisam ser explicitados, é preciso partir, então, de um exame que já foi feito há bem mais tempo aqui, que nós chegamos, pelo menos, àquelas ideias do sistema heptanimal de inteligência. Mas vamos partir da seguinte questão. Se nós fôssemos construir um percurso entre aquilo que nós denominamos, então, de mundo, no âmbito desse exame, e aquilo que nós denominamos de conhecimento, bom, dando início então à nossa reunião hoje, e eu gostaria de levantar, nós estamos examinando nos últimos dias, pelo menos a provocação aqui para o grupo de estudos foi tentar distinguir ideia e conhecimento. Essa tem sido a provocação que tem nos conduzido nas últimas 3 reuniões. E então eu gostaria de colocar rapidamente assim algumas conclusões sobre algumas ideias que eu venho examinando durante essa semana, porque levando adiante este exame eu me dei por conta que é possível distinguir também entendimento e conhecimento, se pôr em ordem as ideias de ideia e conhecimento, é possível distinguir entendimento e conhecimento, que na verdade são 2 categorias da linguagem que nós utilizamos muito quando fazemos qualquer exame filosófico, e que para mim, por um longo período, eu encontrava uma dificuldade muito grande de colocar dentro desse sistema todo que vem sendo desenvolvido aqui no grupo de estudos. Mais ainda, provocado por essa reflexão da distinção entre ideia e conhecimento, eu retomei um exame que nós estávamos fazendo aqui quando começamos a ler a Crítica da Razão Pura de Kant,